Dando continuidade à nossa série sobre o inferno, Jesus, após a revelação do que dissemos na última vez, mostra a Matilde o lugar e os sofrimentos que estão reservados para a nossa geração perversa e má, se não nos convertermos. Mas antes, gostaria de falar o que o Catecismo da Igreja diz sobre o inferno e citar as visões do inferno que tiveram Santa Faustina, uma santa polonesa que morreu com 33 anos, e é esta santa que viu esta imagem de Jesus da Divina Misericórdia. Depois a visão do inferno de Santa Teresa de Ávila e a visão do inferno de Dom Bosco. Estas revelações nos ajudam a entender melhor os sofrimentos terríveis destas almas. Catecismo da Igreja. Os pontos que falam do inferno vão do 1033 ao 1036. Vejamos, diz o Catecismo, ponto 1033. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. O Catecismo aqui fala de pessoas que escolhem não amar a Deus. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. O Catecismo fala aqui que também não amamos a Deus se cometemos pecados graves e não nos arrependemos deles. Morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. O Catecismo nos fala que a autoexclusão de Deus é um ato livre da nossa vontade. Ponto 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam até ao fim da vida acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram a iniquidade e hão de lançá-los na fornalha ardente. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ponto 1035. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira. Ponto 1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar da sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um apelo urgente à conversão. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Que estreita é a porta e apertado o caminho que levam à vida, e como são poucos aqueles que os encontram. Como não sabemos o dia nem a hora, é preciso que, segundo a recomendação do Senhor, vigiemos continuamente a fim de que, no termo da nossa vida terrena, que é só uma, mereçamos entrar com Ele para o banquete de núpcias e ser contados entre os benditos, e não sejamos lançados como servos maus e preguiçosos no fogo eterno, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A Igreja nos ensina que, no inferno, experimentam-se duas penas, a pena de dano e a pena de sentido, que tem o fogo como seu paradigma. A pena de dano é a que sofrem as almas por serem privadas da visão de Deus. Não verá Deus cuja beleza infinita
e bondade suprema as almas compreendem de modo tão claro e nítido na hora da morte, leva as almas dos condenados a sentirem um martírio mais insuportável do que todos os tormentos que possa padecer. São Tomás de Aquino, tratando da pena de dano, confirmava esta verdade dizendo ser mais insuportável, maior e mais terrível que a pena de sentido. Aqui neste mundo, o apego às coisas da terra faz com que muitas vezes nos esqueçamos de Deus e vivamos sem sentir e nem imaginar o que seja estar separado de Deus. Sentir um ímpeto de ir para Deus sem o poder satisfazer, isto de Santa Catarina de Gênova, é o maior sofrimento que se possa imaginar. É propriamente o inferno. Este estado é um estado de morte, uma angústia inenarrável. Sabeis o que é o suplício de quem está sufocado e não pode respirar? Que horror! A alma está como sufocada, não pode respirar. Tem-se visto neste mundo afeições tão profundas, almas que se amavam e não puderam suportar a separação e morreram de dor. O que será então o inferno? A pena de sentido. Sabemos que há no inferno um fogo inextinguível porque Jesus nos disse: além deste fogo eterno, há as trevas, o ódio, o remorso e o desespero, além de outros sofrimentos eternos. O remorso é a pena da memória que recorda ao condenado os meios de salvação que teve na terra, o desprezo a que os deu e como veio a condenar-se só por culpa sua. O desespero é a pena da imaginação que lhe representa constantemente que os seus tormentos durarão não por 1000 anos, não por milhões de anos, mas por toda a eternidade. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que este conhecimento mais profundo do que é o inferno nos ajude a lutar com todas as forças contra o pecado e viver os 10 mandamentos.